Oi pessoal, muitos de vocês têm o sonho de trabalhar nas alturas ou nos bastidores do aeroporto. Hoje eu vou comparar a profissão de comissário de bordo e agente de aeroporto. Nós vamos falar sobre as diferenças, semelhanças e qual a melhor estratégia para quem quer ingressar nessa carreira. Se o YouTube te chamou para cá, você está no lugar certo. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Eustáquio e ajudo pessoas a decolarem na carreira. Então já aproveita aí, clica aqui embaixo no botão inscrever-se e marca aí do lado o sininho para a gente avisar toda vez que um vídeo novo sair por aqui. Vamos direto para o nosso tema de hoje. Atenção, senhores passageiros com destino à carreira profissional que mais cresce no Brasil. Apertem os cintos e uma boa decolagem profissional. Vambora, tripulante, para o nosso vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre a carreira dos sonhos, comissário de bordo ou agente de aeroporto. Quais são as semelhanças, quais são as diferenças e qual a melhor estratégia para quem quer ingressar nessa carreira. Continua aqui comigo. Já aproveita aí, se você chegou até o momento desse vídeo, de coração eu te peço, dá um like para o YouTube entender que esse tema é importante e mostrar para outras pessoas. Vou embora direto para o nosso tema de hoje. Quais são os requisitos para se tornar um comissário de bordo? Então a gente vai comparar as profissões aqui, trazendo as semelhanças, diferenças e desafios e qual a melhor estratégia para ingressar nessa carreira. Requisitos: ensino médio completo, curso de formação de comissário de bordo, CMA válido, que é o exame médico aeronáutico, passaporte, certificado internacional de vacina, inglês intermediário. Então, gente, eu resumi o que as principais companhias aéreas solicitam. Pode ser que haja uma variação de uma empresa ou outra para um item que se peça em alguma e que não peça em outra, tá? Mas eu trouxe aqui um exemplo no geral, tá? Requisitos para se tornar um agente de aeroporto. Geralmente, o que se pede para quem quer ingressar nessa carreira? Ensino médio completo, domínio do pacote Office. Inglês não é obrigatório, mas é um diferencial. Residir ou ter fácil acesso ao aeroporto, ter disponibilidade total de horário para trabalhar sob regime de escala, experiência com atendimento ao cliente é um diferencial. E experiência com sistemas de reserva, sistemas operacionais de companhia aérea, com certeza vão funcionar também como um diferencial, ou treinamentos voltados para a área da aviação, tá? Então esses são geralmente os requisitos. Aqui está um apanhado geral do que as principais companhias aéreas solicitam ali ou definem como requisito, tá bom, gente? Função do comissário de bordo. Quais seriam aí as principais atribuições de um tripulante, tá? Cumprir as atividades publicadas na escala, manter de posse todos os seus documentos, comunicar a chefe de comissária a validade do seu CMA e tal, representar a filosofia de excelência no atendimento ao cliente, zelar pelo cumprimento das normas e diretrizes, zelar pelas normas de segurança, zelar pelo bem-estar do passageiro. Então essas são as principais. Lógico que o comissário de bordo vai ter outras funções, aqui eu só trouxe de maneira resumida o que fica aí sobre responsabilidade dele. Funções do agente de aeroporto. Quais seriam aí as principais atribuições de um profissional chamado agente de aeroporto? Ele vai fazer check-in, que é o atendimento do passageiro ali no balcão, ele é o primeiro contato com o passageiro. Vai fazer o check-out também, que são atividades pós-voo. Ele vai por embarque, liberar embarque de aeronave, vai fazer desembarque também, receber clientes, registrar processo de bagagem, fazer manuseio de malas ali, malas extraviadas, danificadas ou malas que sobraram em algum voo. Então, obedecendo o quê? Padrões que são estabelecidos pela companhia. Então, vai executar atividades como atendimento de contingências, reacomodação de cliente, cumprimento da legislação, tá bom, gente? Prestar suporte e informações de operação do aeroporto para o cliente, tá bom? Executar todas as atividades relacionadas ao atendimento pré-voo, durante o voo e o pós, cobrar receitas adicionais. Então aqui é um resumo do que o agente de aeroporto faz, de quais seriam as suas principais atribuições. Processo seletivo para comissário de bordo. Como funciona geralmente o processo seletivo para comissário? Começa com uma etapa de testes online, tá? Então o candidato ele vai fazer vários testes e esses testes podem ser o quê? Prova de português, prova de inglês,
teste de primeiros socorros, tá? Que são provas online, testes online, tá? Questões de múltipla escolha, com tempo para responder, tá? Então pode ser de navegação aérea, primeiros socorros, meteorologia, resgate em selva, tá? Português, inglês, tá? E isso está dentro aí das etapas de testes, que pode ser uma etapa, eles podem dividir, etapa 1, etapa 2, mas é geralmente assim que acontece. Então muitos candidatos acabam ficando nessa fase por ser a fase ali do desafio maior. Então depois vem aí uma fase para gravar um vídeo de apresentação pessoal, pode vir também uma entrevista individual, tá bom, gente? Pode ter dinâmica de grupo e exames médicos. Então geralmente assim. Então eu resumi aqui, eu trouxe. Pode ser que haja uma variação de uma empresa para outra, mas geralmente acontece assim. Pode ser que tenha uma etapa, por exemplo, numa companhia aérea e não tenha essa etapa, na outra também isso pode acontecer, tá? Mas eu peguei aqui o geral que é feito no processo seletivo para comissário de bordo. Como funciona o processo seletivo para agente aeroporto? É um pouquinho parecido, mas o nível de complexidade é menor. Vai ter testes online, sim, geralmente uma prova de português, vai ter um teste de perfil, teste de fatores comportamentais, pode ter um teste de raciocínio lógico também, tá? Depois dessa fase de testes, aí o candidato vai para uma próxima etapa chamada de entrevista. Geralmente essa entrevista está acontecendo online, mas a companhia pode optar pelo formato presencial também. Passando pela entrevista, ele vai para o exame médico. Pode ser também que tenha uma entrevista com o gestor, mas isso muda de empresa para empresa, não é uma regra geral, tá? Então isso fica muito a critério do alinhamento do analista de RH com o gestor da base, tá? Então pode ser que ele opte por fazer ou não essa entrevista aí. Logo após a entrevista com o analista de RH, você tem uma entrevista com o gestor, tá bom? Então essa aí é assim que funciona a entrevista, o processo seletivo, na verdade, para o cargo de agente aeroporto das companhias aéreas. Já falamos e entendemos aí, a gente percebe aqui que o nível de complexidade é menor, as provas, os testes têm um nível menor também de complexidade, um nível menor de dificuldade, tá? Semelhanças. Quais seriam as principais semelhanças entre as profissões? Tanto o agente aeroporto como o comissário de bordo tem um nível de interação com o passageiro, sendo responsável por o quê? Por fornecer informações, assistência, garantir uma experiência positiva para o cliente. Tá? Outra semelhança é a colaboração. Ambas as funções requerem o quê? Colaboração com uma equipe, especialmente o quê? Em situações de emergência ou de alta demanda. Tá? Então essas são as principais semelhanças. Diferenças, vamos entender aí quais são as diferenças principais. Local de trabalho, as responsabilidades e o estilo de vida, tá? Quando a gente vai falar do comissário, o comissário trabalha principalmente dentro das aeronaves, viajando diferentes destinos. Então, seu ambiente de trabalho é dinâmico e inclui o quê? Voos de longo ou de curta distância. As responsabilidades do comissário nós já falamos, tá? Mas ele é responsável pela segurança do passageiro durante o voo, basicamente, por dar instruções de segurança, por fornecer alimentos e bebidas, assistências em situação médica e gerenciamento de emergência a bordo, tá? O estilo de vida, eles lidam com horários irregulares, inclui voos noturnos, feriados, tá? Finais de semana. Então isso é um desafio, equilibrar aí a vida pessoal com o trabalho, tá? Então essa é a rotina aí do comissário de bordo. Do agente aeroporto, local de trabalho. O agente aeroporto geralmente atua em terra, nas instalações do aeroporto, geralmente ali no balcão de atendimento do check-in, na área de embarque e desembarque, tá? Então ele vai ficar ali para fazer esse atendimento, para dar esse suporte ao cliente. Então ele fica encarregado por o quê? Emissão de bilhete, caso ele atue na loja, emissão de check-in, cartão de embarque para o cliente, caso ele atue no check-in. Se ele vai para o embarque, ele vai fazer o check, verificação de segurança, tá? Cara crachá do cliente, cartão de embarque, verificar a bagagem se está dentro do padrão. Ele vai resolver problemas relacionados ao horário, mudança de voo de passageiro, tá? Então geralmente eles têm horários regulares, tá? Os comissários têm horários irregulares e os agentes geralmente têm horários regulares, pois eles trabalham ali numa escala fixa, mas isso pode sofrer alterações sim, dependendo ali da necessidade da companhia aérea, tá bom, gente?
Então, geralmente essas são as diferenças aí entre as profissões. Migração interna é o melhor caminho para quem quer se tornar comissário de bordo? Então eu gostaria de encerrar o vídeo com essa reflexão. O que você acha? Comenta aqui. Você aqui que nos acompanha, que está assistindo esse vídeo, que está se preparando para se tornar um comissário de bordo ou um agente de aeroporto que está exercendo a função hoje e quer se tornar comissário. A migração interna é um excelente caminho. Recentemente a Azul acabou publicando uma nota dizendo que não vai mais recrutar candidatos externos para o cargo de comissário de bordo, que ela vai buscar dentro do seu quadro de profissionais, pessoas que queiram ingressar nessa carreira, tá bom, gente? E o caminho, vocês entenderam agora quais seriam as atribuições, quais seriam aí os processos seletivos, qual o processo seletivo mais complexo, com nível de dificuldade um pouco maior, que requer um pouco mais de dedicação do candidato, tá? Então você entendeu, tá? Eu espero que você tenha entendido isso. Então fica mais fácil. O processo seletivo para agente de aeroporto ele é um pouquinho diferente, o nível de dificuldade e complexidade, a necessidade de competências é menor para esse cargo do que para um cargo de comissário, né? Vocês perceberam aí. Os requisitos, inclusive, ali se percebe que os requisitos são, o número de requisitos são maior para o cargo de comissário, tá? Então, quando você pensa numa migração interna, o processo seletivo ele é diferente para quem já é membro, você já atua na companhia, conhecimento prévio, tá? Então você vai ter informações que só dentro da companhia você vai ter acesso às informações para entender como é que funciona o processo, isso vai te ajudar a se preparar melhor. A experiência com passageiros, quando você já é um agente de aeroporto, que você vai depois migrar internamente. Já aproveitando aqui para responder uma pergunta que eu recebi aqui no canal, com quanto tempo você pode solicitar essa migração interna? Geralmente depois de 12 meses. Exercendo a função de agente de aeroporto, você pode participar de uma migração interna para a vaga de comissário, tá? Então, você vai adquirir experiência com passageiro, trabalhando ali na linha de frente, no check-in. Estabilidade inicial ali, tá? Isso vai te dar um certo conforto para encarar esse desafio. O network interno, tá? Então você vai ter possibilidade de conhecer pessoas dentro da companhia que podem de alguma forma te ajudar durante o processo. Então, conhecimento operacional, você vai desenvolver o conhecimento sobre normas, sobre procedimentos e muita coisa do que você vai aprender para exercer a função de agente de aeroporto é semelhante para o cargo de comissário. Então, você já vai se acostumar, se adaptar a esse ambiente de segurança operacional, de normas e procedimentos. Então, isso já te dá uma noção inicial do que seria ingressar nessa carreira e ser um agente de segurança a bordo de uma aeronave. Então, melhor preparação para o treinamento. Então, quando você já é um agente de aeroporto, você tem uma melhor preparação para esse treinamento. Então, isso te deixa mais familiarizado, você consegue entender como você conseguiria adquirir o conhecimento durante o treinamento aí de comissário de bordo da companhia aérea, tá? Então, o caminho mais fácil, o caminho que eu tenho visto muitas pessoas concretizarem o sonho de se tornar um comissário de bordo é ingressando na companhia com um agente de aeroporto. Então, fica aí a dica. Você que está vendo esse vídeo, se concorda com essa ideia que eu trouxe aqui, comenta aqui embaixo. Se você não concorda também, comenta aqui também, traz aí a tua ponderação. E se você quer algum tema específico aqui que reflita dentro desse conteúdo, comenta aqui também que a gente vai trabalhar para trazer num próximo vídeo. Um forte abraço, nos vemos aí na nossa próxima decolagem.